Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Michel Ernesto Flumian, sou professor de Direito de Família aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e eu vou tratar, ainda que brevemente, do tema avosidade, que é a intensificação, uma palavra criada na língua espanhola para demonstrar a intensificação das relações entre avós e netos. Afinal de contas, a afeição dos avós pelos netos é a última etapa das paixões puras do homem. Há uma proximidade tão grande, há um afeto tão grande entre avós e netos, isso normalmente é conhecido, geralmente acontece dessa forma, mas as relações elas estão ultrapassando a mera afeição, estão ultrapassando os encontros casuais de domingo para relações mais intensas, relações em que há proximidade entre as pessoas, entre os avós e netos. Tá? O termo avosidade ele vai realçar os laços de parentesco entre avós e netos numa perspectiva mais complexa. Não é o mero encontro, não é ocasional. Hoje há uma intensidade de tal forma que nós temos ali uma relação mais próxima do exercício da paternidade ou da maternidade. Nos tempos atuais, com maior longevidade, nós chegamos a um determinado momento em que hoje nós temos mais avós no mundo do que netos, né? Então, com a longevidade, isso nos países europeus, no próprio Brasil, nós temos situações envolvendo a relações entre gerações. Então, os pais saem para trabalhar, há uma diminuição nas condições, por exemplo, para manter alguém ali auxiliando. No Brasil, em específico, nós temos a dificuldade de colocar as crianças em escolas e creches e é exigido, então, um maior contato entre os avós e netos. Os netos têm tido cuidados praticamente diários com os avós. Eles têm auxiliado, eles têm ido para as residências, né, auxiliado os pais nessa criação para que eles possam se dedicar às carreiras e poder se estabilizar. Então, essa relação, essa intensidade da relação ultrapassa o mero encontro, ultrapassa o mero gostar, o mero afeto, né, e há uma outra perspectiva, há uma outra realidade. Há uma transmissão de valores, há uma transmissão também de conhecimentos entre gerações. Hoje a gente pode falar em trigeracional, então 3 gerações que estão muito mais próximas, não somente de pais com seus filhos, mas também dos avós e dos netos, né? Então, nessas circunstâncias, há uma possibilidade de você aumentar, né, em perspectiva, o relacionamento, intensificar o relacionamento entre avós e netos e você também possibilitar um cuidado maior de ambas as partes, entre avós e netos, ou então que esses avós tenham cuidadores mais capazes ou pessoas mais próximas na velhice. Como dito, é um fenômeno social visto em vários países, é a coparticipação intensa dos avós nos cuidados com relação aos netos, e há uma reciprocidade de direitos e deveres. Então, essa aproximação facilita, né, o contato, facilita também o gostar, a proximidade, facilita, por exemplo, em termos, né, para os avós nas velhices ou para as pessoas da melhor idade, né, na velhice, você ter mais pessoas que vão lhe auxiliar nos cuidados. Na prática, avós podem contribuir de forma decisiva para deveres que são atribuídos aos pais. Então, criar, assistir e educar os filhos menores, no artigo 229 da Constituição, essa é uma tarefa que principalmente compete aos pais, mas os avós têm se aproximado por conta dessa intensificação das relações jurídicas ou a intensificação do próprio contato entre os avós e netos. Surge, né, e fortalece a afetividade entre os membros da família e isso facilita também no trâmite ali das relações, no cuidado, né, nas intenções familiares, no cuidado, no auxílio mútuo, né, de um com o outro. E também é possível, a partir dessa intensificação da relação, a chamada posse de Estado.
A posse de estado ela é usada como se fosse a posse de estado de filho, a posse de estado de casados. São situações que se alongam no tempo e que podem levar a uma demonstração pública, né, de afeto, a uma demonstração pública de uma relação que biologicamente às vezes não existe. Às vezes você está criando, auxiliando na criação, você se aproximou muito de uma criança que não é biologicamente seu neto, não é biologicamente seu filho. Mas essa situação de se apresentar como se neto fosse, como se filho fosse, como se pai fosse, mãe fosse, né, como se alguns dos avós fossem daquela criança, essa intensificação tem gerado o reconhecimento nos tribunais da paternidade ou da maternidade socioafetiva e também da relação entre avós e netos, mesmo que não sejam biologicamente vinculados, né? Porque você auxiliou, você se aproximou de tal maneira daquela criança, daquele neto, daquela neta, que vocês têm uma relação de afeto tão intensa e muito próxima dos avós com os seus próprios netos, dos pais com os filhos, como se filhos fossem. E as crianças acabam sendo reconhecidas como filhos e acabam sendo reconhecidas também como se fossem netos, né? Então estabelece vínculo de parentesco não apenas por conta da biologia, mas também por conta dessa proximidade, dos vínculos de afeto. Quais as consequências que a gente pode encontrar a partir da avosidade ou da intensificação dessas relações entre avós e netos? Avós podem exercer parte da autoridade parental. No passado a gente chamava de poder familiar. Na maior parte da legislação está escrito como poder familiar. Mas um termo melhor seria autoridade parental. Nós temos pessoas mais experientes e com essa experiência passam conhecimento, passam autoridade, ajudam, criam aquelas crianças, né? E essa proximidade dos avós com os netos acaba parcelando um pouco o exercício da autoridade parental. Então os pais saem para o trabalho, às vezes durante o dia inteiro, e essas crianças acabam por ficar, os netos acabam por ficar com os avós. Os avós, por conta dessa intensificação, vão acabar exercitando parte da autoridade parental. Então isso acaba decorrendo dessa necessidade que ela se torna frequente de pedido de auxílios entre pais e netos. Essa proximidade, ela não é só uma proximidade por conta do afeto, mas ela é uma proximidade necessária por conta da dinâmica social atual, com fundamento num princípio da Constituição, que a gente fala princípio da solidariedade familiar. A Constituição prevê no artigo 3º que nós devemos construir uma sociedade mais justa, livre e solidária. E daí a gente retira essa solidariedade, que não é somente um auxílio voluntário, mas também o dever de auxiliar, o dever de cuidar. Não exatamente como os pais, mas tem se intensificado mais nessas últimas décadas, como eu disse, por conta da dinâmica social. Bom, a família está funcionalizada à promoção da dignidade de seus membros, com extensão entre avós e netos, e principalmente quando a gente fala das relações dos adultos com as crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, elas merecem proteção integral. Então há uma intensificação não somente por conta da proximidade que tem ocorrido entre avós e netos, mas também por conta de deveres da própria legislação brasileira, de que haja um cuidado maior, que haja essa intensificação de cuidados. Algumas situações retratam esse fortalecimento desses vínculos, né, direitos e deveres, né, e já constam em lei. Por exemplo, os avós, isso já deve ser tratado, se não foi tratado por algum outro professor, mas os avós subsidiariamente são responsáveis pelo sustento dos netos. Então, se, por exemplo, é o caso mais comum de um divórcio em que a guarda fica para a mãe, por exemplo, e o pai acaba sendo obrigado, quer dizer, é processado para pagar a pensão alimentícia, ele acaba não tendo condições de pagar, os avós são chamados a participar desse auxílio, a auxiliar na pensão alimentícia, tá? Com uma parte ou então com um todo necessário para a criação desses netos.
Possibilidade de guarda nos netos. Isso é mais comum, também já está previsto no Código Civil, está aí o artigo, né, a possibilidade de você colocar, às vezes os pais estão trabalhando durante meses à distância, ou então às vezes eles não têm condições, por exemplo, de manter um plano de saúde que os avós já possuem. E por conta da melhoria de condição da criação dessa criança, do acesso à saúde, eles acabam transferindo, por exemplo, a guarda dos pais para os netos. Isso já é visto há muito tempo, há algumas décadas, né? Isso sempre no melhor interesse da criança e do adolescente, sempre para auxiliar a criança ou adolescente. Então, há a possibilidade de você transferir a guarda, né, dos pais para os avós. Quando for necessário, os pais não puderem exercer, os pais tiverem alguma falta grave, alguma coisa assim, a gente acaba buscando a família chamada família extensa. E normalmente os avós, porque eles já criaram seus filhos e têm a experiência, já têm a autoridade para poder criar também os seus netos. Também a possibilidade de visita dos avós. Às vezes a família, quem tem a guarda, acaba cerceando, acaba limitando esse acesso dos avós aos netos, e é possível você ingressar com uma ação para você ter o direito de visitar os seus netos e assim também auxiliar nos seus cuidados, auxiliar na administração de tudo que seria necessário para essa criança ou adolescente se criar e se desenvolver. De igual forma, né, porque aqui nós temos direitos e deveres, de igual forma, essa intensificação já está prevista na Constituição, que os filhos eles devem auxiliar os pais na velhice, mas também isso a gente poderia estender aos netos, os netos auxiliar os seus avós na velhice. E essa intensificação de relações, um vínculo maior, isso pode gerar uma facilidade maior nesse auxílio. Então, você ter os avós mais próximos, você ter os avós com diálogo permanente, né, entre essas gerações, pais e netos também, né, e isso pode auxiliar, inclusive, na saúde desses avós, pode auxiliar na longevidade, pode auxiliar na capacidade, né, de manutenção de capacidade. Ainda, estabelecimento judicial de vínculo de parentesco com a criança e idoso que não possui o vínculo consanguíneo, como já havia dito. Adoção de netos, isso é uma exceção, ainda não é uma regra, tá? Normalmente não se adota, se estabelece uma guarda, mas ela é possível, já existem decisões nesse sentido, em que não havia condições dos pais criarem, os pais acabaram se perdendo por um acidente, por alguma infelicidade, os pais estão distantes da criação do neto por suspensão do poder, por perda do poder familiar, alguma coisa assim, e por conta da proximidade desses avós com netos, já existem algumas situações de adoção de netos, e isso de acordo com a socioafetividade, o princípio da afetividade no direito de família e o melhor interesse da criança e do adolescente. Bom, apesar do artigo 229 da Constituição falar de deveres de cuidado, como eu disse, entre pais e filhos, com relação aos avós, né, nós podemos fazer uma interpretação um pouco mais extensa, porque a dinâmica social tem exigido isso, tem exigido que os avós cuidem dos netos. E por que não os avós não poderiam também auxiliar nos cuidados deles, né? Por que os netos não poderiam auxiliar nos cuidados dos avós? Podem sim, essa é uma interpretação possível na Constituição, essa é uma possibilidade de você realizar essa operação, por exemplo, de auxílio, e às vezes o auxílio, ele claro, tem que ter a proximidade, tem que ter o contato, né? Tem que ter o cuidado de forma geral, mas também poder exigir, se for necessário, uma pensão alimentícia. E se os filhos não puderem auxiliar, que os netos venham auxiliar ali de forma subsidiária, em auxílio, ou complementar alguma coisa, alguma renda, alguma coisa do tipo. Isso seria bem possível por conta dos vínculos que têm sido estabelecidos. Bom, a situação gera, como já dito em alguns momentos, vários benefícios para os avós, para os pais e para os netos. Para os avós, por exemplo, maior atividade mental, retardamento na senilidade e aparição de doenças mentais, vínculo mais intenso das gerações familiares e mais cuidadores.
Para os pais, maior liberação para a dedicação à carreira, maior certeza de que quem está cuidando daquelas crianças, seus próprios filhos, vai ter uma dedicação diferenciada, menor risco, né, ou menor temor de deixar essas crianças com pessoas desconhecidas, que no final das contas está deixando com os próprios avós. Netos, conhecimentos, vínculos sólidos com mais pessoas, maior segurança pessoal, maior segurança social, maior segurança psicológica, intensificação de relações com pessoas que sabem, que passaram por toda a vida, que já viveram praticamente de tudo e que podem passar a larga experiência para esses netos. E conforme eles forem frequentando aí, ampliando o rol de frequência na sociedade, aumentando o número de amigos, eles já vão estar mais preparados para enfrentar o que vai acontecer. Até mesmo a parte da carreira, não só a parte psicológica, a parte social, mas até mesmo a parte da carreira, eles vão estar mais preparados para enfrentar, porque já vão ter ouvido histórias. Olha, eu comecei de baixo, eu já perdi o emprego, e isso aconteceu, mas eu me reergui, mas eu melhorei. Então, existem exemplos do que é certo, do que é errado. Isso é ampliado nessa convivência entre os avós e netos. E os avós, normalmente, eles já não estão trabalhando mais. Ou se estão trabalhando, talvez não na intensidade como trabalhavam na época, né, antes da aposentadoria, por exemplo. Mas tudo isso eles vão passar, eles vão intensificar as relações, eles vão melhorar as relações. E isso flui melhor. Isso é muito bom para todas essas relações, para todas essas gerações, avós, pais e netos. Que vocês possam frutificar essas relações, que vocês possam fortalecer essas relações. E o curso de Direito, não só os seus professores, mas também o seu núcleo, né, a prática jurídica no nosso escritório de atendimento, ele fica sempre à disposição para poder auxiliá-los, não só a tirar dúvidas, mas eventualmente a tomar providências com relação às ações. Se vocês querem mais proximidade com o neto, se vocês querem conhecer um pouco mais desse universo, da parte jurídica, né, da relação entre avós e netos, o nosso curso fica à disposição, ele vai poder auxiliá-los sempre. Eu agradeço demais e também me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e até para futuras aulas, novos temas. Tá? Muito obrigado, parabéns a todos e muito sucesso.